queria convidar você a juntamente comigo, se debruçar sobre alguns trechos do livro do profeta Oséias. Nós estamos numa série de pregações sobre os profetas menores. Domingo passado, nós vimos um primeiro bloco de textos do profeta Oséias, os capítulos de 1 a 3, né? E nós vimos esses 3 capítulos sob um esquema que eu apresentei para vocês no domingo passado. Nós contextualizamos o personagem do texto, domingo passado, e depois nós apresentamos um esboço simplificado do livro, e destacamos alguns trechos da mensagem profética, e depois aplicamos os princípios para os nossos dias. Pois bem, hoje eu pretendo concluir os 2 últimos pontos, os pontos 3 e 4, destacando alguns textos do livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias merecia, só ele, uma série de pregações, completa, só para ele. Ele é razoavelmente extenso, embora seja chamado de profeta menor, mas o livro dele é praticamente do tamanho de outros profetas, que não são considerados menores. E de maneira que eu não vou poder cobrir o livro todo. Nós não estamos aqui fazendo uma exposição, versículo a versículo, do livro de cada um desses profetas. Não vamos fazer isso em nenhum dos livros. Mas estamos fazendo a leitura, né, a leitura detalhada de alguns trechos, a exegese desses textos e a apresentação de algumas considerações, algumas aplicações práticas dos trechos que foram escolhidos. Então, quero convidar você a caminhar comigo nesse segundo bloco, que será o último, onde nós vamos conversar sobre o profeta Oséias. Quem não teve a oportunidade de participar do culto do domingo passado, deve procurar os vídeos que estão disponíveis no Facebook e no YouTube e dar uma olhada nos 2 primeiros pontos que nós já falamos, que foi a contextualização do personagem e o esboço, tá? Isso vai ajudar você, porque eu não vou repetir agora a contextualização e o esboço. Então você vai precisar voltar lá no vídeo do domingo passado e dar uma olhadinha nisso, tá? Os 3 primeiros capítulos de Oséias são uma parábola viva, eu falei isso domingo passado, uma parábola viva e real, sobre o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Lembra que Oséias viveu na própria pele, na sua própria vida, no contexto do seu casamento, a traição que a nação de Israel cometeu contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus permitiu ou chamou o profeta Oséias a experimentar ele mesmo a mesma traição que Deus experimentou diante do povo de Israel. E foi a partir dessa experiência que o profeta viveu, a experiência que Deus colocou nas mãos dele, que o profeta anunciou as suas profecias. Dentre as muitas coisas que poderiam ter sido ditas no domingo passado, eu quero relembrar para vocês algumas breves considerações daquilo que nós falamos, apenas para você relembrar os pontos, tá? Primeiro, Deus tem direito de criação sobre todos nós. Isso é uma verdade importante. E mais do que isso, Deus tem direito sobre aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, Deus nos conduz pelos seus caminhos que são perfeitos, bons e agradáveis. Nós não nos pertencemos. Você não se pertence. Você que que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você não se pertence 2 vezes. Não se pertence porque você foi criado pelo Senhor e não se pertence porque você foi salvo pelo Senhor. E é nessa condição de não pertencimento a nós mesmos, mas ao Senhor, que nós nos rendemos à vontade dele. E assim nós aproveitamos, usufruímos da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Outro ponto foi que Deus não aceita que a lealdade do seu povo fique dividida. Isso é muito importante. Durante todos os profetas menores, nós vamos lidar com essa questão de Deus. Deus não aceita que o nosso coração esteja dividido entre ele e outra pessoa, entre ele e qualquer outra coisa. Deus exige lealdade irrestrita a ele. Nosso coração não pode estar dividido. Não. Isso é muito importante, porque imagine se Deus aceitasse que o nosso coração ficasse dividido. Seria como se ele encorajasse a gente a beber água de uma poça de lama, quando ele é, na verdade, uma fonte de águas vivas. Por isso, Deus não admite de forma nenhuma qualquer tipo de coração dividido diante dele. Ele nos quer inteiros na presente dele, diante dele, e os profetas vão reclamar isso por todos os lados.
O coração dividido diante do Senhor é inaceitável. Outra coisa importante que nós vimos domingo passado também é que você não tem como deixar Deus de fora de nada, porque Deus está presente em tudo. O povo de Israel achava que Deus tinha ficado no deserto, ou então que Deus tinha ficado nas peregrinações deles, mas não, Deus estava ali presente também na terra de Canaã. Você não pode trancar Deus na igreja, Deus não fica lá quando você sai, você não tem como deixar Deus nas páginas da Escritura, não, Ele está presente o tempo todo. E ele está ciente de cada aspecto da sua vida. E isso é uma grande vantagem. Sabe por quê? Porque aí você pode contar com ele em qualquer circunstância da sua vida. Outro ponto importante do domingo passado é que Deus não faz compensação entre atitudes certas e erradas. Não temos uma balança diante de Deus. Toda atitude tem suas consequências. Tudo que nós fazemos, nós vamos colher as consequências. E você vai ter sempre que lidar com as implicações do seu erro, do erro cometido. Deus não tem compromisso em nos livrar das consequências dos nossos erros. Eventualmente até ele faz isso, mas é graça e misericórdia dele. Ele não tem compromisso com isso. A boa notícia é que o inverso também funciona para o outro lado. Não importa quão desastrosa tenha sido a sua vida, se você optar por viver conforme a orientação que o Senhor lhe dá, você vai colher os bons frutos que o Senhor promete. E o quinto ponto, para encerrar essa recapitulação, né, é que o Senhor é um Deus de relacionamentos. Esse talvez seja o ponto assim alto de todo o livro do profeta Oséias. Nós vamos falar sobre isso várias vezes hoje também. Deus é um Deus de relacionamento. Ao se apresentar como um marido traído, como um pai entristecido, o Senhor nos leva para o centro dos relacionamentos humanos, que é a família. Ele é um Deus de relacionamentos. O desejo de Deus é que haja entre ele e nós muito mais do que formalidades religiosas. Deus deseja que você conheça ele de perto, que você confie nele, confie no amor dele e que, por fim, você obedeça. Essa é a sequência. Conhecer a Deus, confiar nele e obedecê-lo. Pois bem, neste segundo bloco do livro de Oséias, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11, eu quero aqui extrair alguns trechos e diretamente já fazer as aplicações e as considerações em cima de cada um desses trechos, tá bom? Nesse bloco, do 4 ao 11, o profeta afirma que os israelitas, e em especial o Reino do Norte, onde ele exercia o seu ministério profético, os israelitas agem em completo descaso para com as orientações deixadas por Moisés. Oséias diz isso várias vezes. A lei tinha sido esquecida. E a orientação de Deus para se viver a vida, ninguém se importava mais com ela. Vejamos, então, alguns trechos dessas considerações, dessas acusações, das falas de Oséias contra os israelitas. E eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar sempre em 3 aspectos, inicialmente. Em cada um desses textos, nós vamos verificar qual é a acusação do profeta, quais são os indícios que o profeta aponta para dizer o que ele está dizendo, e quais são as consequências que aquele modo de vida pode produzir. Ok? Então, vamos começar por Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Oséias 4, de 1 a 3, nós vamos ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Oséias 4, de 1 a 3. Pessoal aí que puder, da igreja que estiver no grupo e puder colocar, estiver assistindo, puder colocar o texto, vai ser legal. Oséias 4, de 1 a 3, Almeida Revista Atualizada, o texto diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios, homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem.
Meus amados irmãos, a primeira acusação do profeta é que o povo de Israel não dá a mínima para as coisas de Deus. O povo de Israel não se interessa pelas coisas que Deus se interessa e valoriza. Deus valoriza, segundo o profeta, a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. Mas essas coisas não são do interesse dos israelitas contemporâneos de Oséias. E Oséias, então, faz essa denúncia fortíssima, dizendo que Deus tem uma contenda, uma disputa, porque o povo não se interessa pelas mesmas coisas que Deus se interessa. Verdade, amor e conhecimento de Deus. E quais são os indícios que o profeta identifica no modo de vida do povo, que faz com que ele ache que o povo realmente não se interessa pela verdade, pelo amor e pelo conhecimento de Deus? Bom, os indícios são os seguintes. O profeta diz que o povo promete, faz votos, mas não cumpre os votos que promete. São pessoas que não são fiéis à sua própria palavra. Diz também que a mentira se tornou natural. As pessoas aprenderam a mentir e mentem com naturalidade. É um outro indício que o profeta identifica no modo de vida daquele povo. Diz também o profeta que a vida para esse povo tem pouco ou nenhum valor. Isso é, a vida é tirada com muita banalidade, com muita facilidade. O profeta ainda localiza outros indícios. Ele diz que os bens alheios não são respeitados. E diz que não há compromisso entre as pessoas nos relacionamentos que elas têm umas com as outras. E, por fim, ele diz que a vida humana é tirada sem nenhum constrangimento e sem nenhum remorso. O profeta diz homicídio sobre homicídio. Esses são os indícios de que o povo de Israel simplesmente não se interessa na sua maneira de viver pelas mesmas coisas que Deus tem interesse. O profeta, em seguida, diz que isso tem consequências. Porque é exatamente isso que acontece, meus amados irmãos, meus amigos. Quando nós vivemos a nossa vida de forma diferente daquilo que Deus orienta, Ele que é o autor da vida, Ele que tem, digamos assim, o guia, né? O guia do fabricante, Ele que sabe como é que planejou a vida para nós. E quando nós simplesmente fazemos pouco caso das orientações de Deus, de uma forma inevitável, nós vamos colher os frutos da nossa ação, da nossa atitude. As consequências que Oséias lista são as seguintes. Ela diz, primeiro, esse modo de vida do povo deixou a terra de luto. A tristeza, a cheiro de morte, a gosto de morte. Diz também que o desânimo está tomando conta das pessoas por causa dessa maneira de viver. E que a própria criação de Deus está sofrendo e sendo destruída por causa do modo de vida das pessoas. Esse texto é impressionante. É impressionante. O quadro descrito por Oséias, né, que fala de perjúrio, mentira, adultérios, arrombamentos e homicídios. Meus irmãos, nós também conhecemos muito bem o que é isso. Nossa sociedade vive algo muito parecido com isso. E esse quadro descrito pelo profeta Oséias é a antítese das orientações deixadas por Moisés sobre como viver a vida. Porque no segundo bloco das orientações, chamadas de 10 mandamentos, Moisés, orientado por Deus, disse que nós não deveríamos matar uns aos outros, não deveríamos adulterar, deveríamos ter relações fiéis uns com os outros, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar aquilo que não é nosso. Mas os israelitas viviam exatamente o oposto disso, porque eles abandonaram os ensinos deixados por Deus. Mas além disso, além dessa antítese dos mandamentos deixados por Deus, o modo de agir do povo israelita estava trazendo sofrimento para a criação de Deus. E nós não vivemos também exatamente a mesma coisa?
o sofrimento da criação por causa do nosso modo de vida é algo que faz parte do nosso dia a dia também, assim como fez parte do dia a dia da vida dos israelitas. Entre nós vemos rios poluídos, plástico nos mares, florestas devastadas, animais extintos, óleo cobrindo recifes e matando peixes e aves. O mundo criado por Deus sofre por causa da nossa maneira de viver, pela maneira como nós vivemos a vida. A denúncia do profeta Oséias há mais de 1.500 anos atrás, mas é a nossa realidade hoje. Na verdade, se Oséias fosse transportado para o século XXI, né, uma máquina do tempo lá, e Oséias viesse para o século XXI, ele poderia proferir suas acusações contra as nações do nosso tempo sem fazer muitos ajustes. As acusações seriam as mesmas. E por quê? Porque na sociedade em que nós vivemos, mesmo chamada de uma sociedade evoluída, verdade, amor e conhecimento de Deus também não tem importância. E por isso nós vivemos os mesmos problemas e as mesmas questões que os israelitas viveram há tanto tempo atrás. Oséias deixou bem claro aos israelitas algo que pode fazer diferença para nós hoje. Veja só. O modo de vida orientado pelo Criador da vida, o modo de vida que nos faz usufruir de tudo que é realmente bom. Esse modo de vida, essa orientação que Deus nos dá, é pautado, na verdade, no amor e no conhecimento de Deus. Essa é uma grande e poderosa notícia. Não é nova, mas pode renovar a vida de qualquer pessoa. Quando a vida é pautada, na verdade, no amor e no conhecimento de Deus, essa vida vai colher os bons frutos daquilo que Deus planejou para nós. Deixa-me falar rapidamente sobre essas três coisas: verdade, amor e conhecimento de Deus. Verdade tem a ver com integridade. Isto é, o fato de que nós somos uma só pessoa, uma pessoa inteira. E nós somos a mesma pessoa que somos em qualquer lugar que nós estejamos. Integridade é ser a mesma pessoa que somos em qualquer lugar. Verdade é ser íntegro. É ser uma só pessoa. É o mínimo de que nós precisamos para desenvolver relacionamentos que constroem em vez de destruir. A verdade de quem somos, aonde quer que nós estejamos. Depois o profeta fala do amor. E o amor é um passo além da verdade. Além de ser verdadeiro e íntegro, é preciso que a nossa vida seja pautada no amor. E por que o amor é um passo além da verdade? Porque o amor leva a gente a viver em verdade, a sermos verdadeiros e íntegros, mas a vivermos em benefícios das outras pessoas. Então não é uma integridade voltada para si mesmo, não é uma integridade egoísta, mas é uma integridade que pensa no outro. E quem faz a integridade pensar no outro é o amor. Por isso, verdade e amor andam juntas. Por fim, o profeta diz que a outra base desse tripé que faz a gente viver conforme Deus nos chamou a viver nesse mundo é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é quando essa vida verdadeira, íntegra, vivida em benefício dos outros, é orientada pela mente de Cristo. Aí sim nós temos conhecimento de Deus. É quando o Espírito Santo nos revela a natureza de Deus. E aí nós pautamos essa vida verdadeira, íntegra e amorosa naquilo que Deus é e naquilo que Ele deseja que nós sejamos. Porque estamos sendo iluminados pela mente de Cristo. Oséias, portanto, meus irmãos, parece dizer que a vida, para ser tudo aquilo que Deus planejou para nós, precisa ser vivida numa espécie de conversa constante com Deus. Um diálogo aberto com Ele. E nesse diálogo, Deus está pronto a se revelar para nós. E assim como Ele fez lá no Jardim do Éden para Adão e Eva.
quando ele se apresentava a cada final de dia, a cada tarde, para simplesmente conversar. E dessa forma, essa maneira de nós nos relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos dele, de o conhecermos, de entendermos a sua visão do mundo e para o mundo, e isso vai pautando a nossa maneira de viver e nos ajuda a viver de forma íntegra, amorosa e orientados pela mente do Senhor. Assim, nós teremos a real possibilidade de conhecer a Deus e de nos deixar amar por Ele. Jesus também achava o conhecer a Deus importante. E não que fosse para Jesus uma coisa importante entre outras coisas importantes, não. O Senhor entendia que talvez que isso era, na verdade, a coisa mais importante. Porque é através desse relacionamento com Deus que nós alcançamos vida eterna. Veja o que foi que Jesus disse. Em João, capítulo 17, verso 3. Diz assim: e a vida eterna é esta. Você quer saber o que é a vida eterna? Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus tinha clareza a respeito da importância daquilo que o profeta Oséias tinha falado lá nas suas profecias. Conhecer a Deus é o canal de acesso à vida eterna que recebemos por meio de Cristo Jesus. Isso é a própria vida eterna. E aí eu quero dizer assim, antes que você me diga que não sabe como é que você pode se relacionar com Deus, eu devo dizer para você que o próprio Jesus é o modelo desse relacionamento. E a história de Jesus está largamente registrada nos evangelhos. A forma como ele se conectava com o Pai, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, como ele lidava com a oração, como ele lidava com o sofrimento, com as angústias. Toda a vida de Jesus está relatada em minúcias, em 4 evangelhos. E você é chamado a experimentar o mesmo tipo de vida que Jesus teve. E assim, mediados por Cristo, orientados pelo Espírito de Deus, olhando para o exemplo de Cristo, nós podemos sim avançar no conhecimento de Deus e experimentar a vida plena que Ele tem preparado para nós. Era isso que o profeta Oséias queria que acontecesse com os israelitas, mas não estava acontecendo. Um outro trecho que eu quero compartilhar com vocês também, fazer algumas considerações, é seguindo, na verdade, no mesmo capítulo 4, do verso 4 ao verso 10, eu vou ler agora na versão NVI, Oséias capítulo 4, de 4 a 10, o profeta diz assim: mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Bom, apenas um esclarecimento sobre o texto, né? Quando o profeta fala, por isso destruirei a sua mãe, ele está falando da nação de Israel, né? A mãe da nação, a mãe dos profetas seria a nação israelita. Então ele está ali anunciando, na verdade, que Israel será levado cativo e deixará de ser nação por um tempo, né? Quando no verso seguinte ele diz que vai ignorar os seus filhos, ele também não está falando dos filhos do profeta propriamente, mas do povo como um todo, avisando então
do povo e dos profetas também, avisando que a maneira como eles trataram Deus também haveria, da parte de Deus, um tratamento igual. Ok, é mais ou menos alguns esclarecimentos sobre o texto. Eu queria avançar, então, naquele tripé de acusação, indícios e consequências, tá? Qual é a acusação do profeta nesse texto? Bom, a acusação do profeta é que aqueles que deveriam conduzir o povo para Deus não querem saber de Deus. Eles esqueceram das orientações que o Senhor deixou para a vida. Essa é a acusação. Agora, quem está na mira do profeta são os sacerdotes. Quais são os indícios que o profeta identifica de que os sacerdotes não querem saber a respeito de Deus? Ele diz o seguinte, que os sacerdotes esqueceram da lei. Isso é, eles não estão dando mais atenção à lei, eles não se importam com a lei de Deus. Diz também que eles trocaram o Deus verdadeiro por ídolos. E isso era uma coisa notória, porque o culto a Baal tinha sido praticamente integrado com o culto ao Deus de Abraão. E os sacerdotes de Israel participavam disso tudo. E diz mais, diz que os sacerdotes mercadejaram a fé. Então, esses são os principais indícios de que eles realmente tinham se esquecido de Deus e da sua orientação sobre como conduzir o povo. E quais as consequências desse abandono dos sacerdotes a respeito da vontade de Deus? Oséias diz que isso ia produzir nos sacerdotes e no povo um vazio de alma que nada seria capaz de preencher. Nem sexo, nem comida, nem poder, nem dinheiro, nem nada. Bom, Oséias agora se volta para aqueles que tinham responsabilidade de levar o povo para perto de Deus. E quem eram os responsáveis por conduzir o povo para próximo de Deus? Os sacerdotes. Se faltava à nação de Israel conhecimento de Deus, e o profeta diz que falta, se faltava conhecimento de Deus ao ponto da nação de Israel adorarem a Baal com a bênção da colheita que Deus tinha dado, se faltava ao povo a noção da bênção dada por Deus, o profeta Oséias entendia e denunciou na sua profecia de que cabia aos sacerdotes uma parcela de culpa. E agora estão sendo cobrada a responsabilidade deles. Agora, deixe-me explicar uma coisa, uma diferença entre os sacerdotes pagãos, que normalmente se ocupavam apenas dos rituais religiosos, né? Eles faziam apenas os sacrifícios. E os sacerdotes de Israel também faziam os sacrifícios, mas eles tinham também a função de mestres. Cabia-lhes a responsabilidade de ensinar o povo de Deus. E isso é uma grande diferença entre o sacerdócio dos israelitas, no contexto israelita, e o sacerdócio fora do contexto israelita. Os sacerdotes de Israel também eram professores, e cabia a eles a responsabilidade de ensinar as leis deixadas por Deus e redigidas por Moisés ao povo. A pergunta é, onde estavam os guardiões da lei, então? Como é que eles deixaram que o povo enveredasse pela idolatria? Como é que os sacerdotes deixaram que o povo prestasse culto a um pedaço de madeira esculpido? Onde eles estavam? Onde eles estavam quando o povo começou a fazer rituais de adivinhação? Será que eles não viram o povo construindo os altares e sacrificando a Baal? As palavras de Oséias contra os sacerdotes, meus irmãos, são duras. O profeta diz que eles, os sacerdotes, rejeitaram o conhecimento de Deus. E que eles ignoraram a lei de Deus. E diz mais que eles trocaram a honra
de conduzir o povo de Deus pela vergonha dos ídolos. E para concluir, Oséias acusa os sacerdotes de se alegrarem com o pecado do povo. Sabe por quê? Porque as ofertas de animais para o sacrifício aumentavam quando o povo pecava muito. E os sacerdotes tinham direito a esses animais. E por isso, Oséias põe o dedo na ferida e diz: vocês estão alegres, né? Porque o pecado do povo aumentou? Porque assim vocês têm mais carne? Que dura palavra, meus irmãos, que dura palavra. Uma palavra que precisava ser dita, mas muito dura. Numa outra versão, diferente da que nós lemos, o verso 9, diz assim: como é o povo, assim é o sacerdote. Ou seja, na nossa linguagem comum aqui, vale o ditado: eles eram a tampa e o balaio. Um dava suporte ao outro. Se os sacerdotes não queriam saber de Deus, o povo tampouco queria saber de Deus. E se o povo virava as costas para a lei de Deus, os sacerdotes não estavam nem um pouco interessados nela também. Por isso, o profeta Oséias diz que não haverá diferença na reprimenda de Deus. Aos sacerdotes, no entanto, será cobrado o desleixo deles no exercício da função honrosa de conduzir o povo a Deus. Meus irmãos, depois de Cristo, depois que Cristo veio, Cristo que é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, nós entendemos, a maioria das igrejas evangélicas entendem que a função sacerdotal como mediação entre o povo e Deus deixou de existir. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas no Novo Testamento, a responsabilidade de ensinar a lei de Deus, que era dos sacerdotes, ela foi delegada aos pastores e mestres. Por isso, talvez, se Oséias fosse transportado para o século 21, essa mensagem, essa palavra que nós estamos vendo agora seria dita aos pastores e mestres. Dura palavra. Dura palavra. Ah, meus amados irmãos, e aqui eu quero, com tremor e temor, falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Caro colega pastor, se você é um mestre, se você é um pastor numa igreja, e se você tem colocado de lado o seu relacionamento com Deus, se você tem ignorado sua responsabilidade de ensinar o povo de Deus, e se você trocou essa nobre função, seja lá pelo que for, em nome de Cristo Jesus, eu lhe peço, com amor e tremor, corrija o rumo da sua vida. Para que o rebanho e aqueles que estão sobre os seus cuidados não sofram em função do seu abandono da palavra de Deus. Procure ajuda. Procure trilhar um novo caminho. Sempre há esperança. Sempre há esperança. O Senhor sempre está de braços abertos. Mas pode ser que você que está me ouvindo agora, na verdade, não seja um pastor, não seja mestre, não tenha a responsabilidade dada por Deus de ensinar a lei para as pessoas. Mas você precisa ficar alerta. Porque você não pode se deixar levar, meu irmão, pela conversa daqueles que têm aparência religiosa, mas negam a eficácia e o poder de Deus em suas próprias vidas. Oséias explica que essas pessoas, mesmo aparentando religiosidade, não têm uma vida própria de relacionamento com Deus. Elas não se interessam por Deus. Eles não se importam com o que dizem as Escrituras. Não têm compromisso com o que está escrito. Eles preferem fazer outras coisas. Ficam enfadados quando são chamados a ensinar o povo e a apresentar a lei de Deus.
As consequências de se deixar conduzir por gente assim é um vazio na alma que nada preenche, diz o profeta. Por isso você precisa ficar em alerta. Existe uma vida bem melhor do que uma vida que é vivida debaixo de uma autoridade que pensa dessa maneira. Existe uma vida plena, uma vida abundante, como Jesus chamou, e ela está reservada para todos que bebem da água da vida, que é Jesus Cristo. Há esperança para você também. Há esperança para todos nós. Na continuidade do texto de Oséias, do capítulo 4, versos de 11 a 14, eu estou lendo agora pela NVI, Oséias 4, de 11 a 14, há um outro trecho que também merece a nossa reflexão. Oséias 4, de 11 a 14. O vinho tirou o entendimento do meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses e abandonando o seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos no altar dos montes, sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, vocês seguem rumo à destruição. Outra palavra do profeta Oséias, bastante contundente também. Qual a acusação do profeta nesse momento? O profeta acusa a nação de se tornar sem discernimento das coisas, sem entendimento do que está acontecendo. E ele diz, essa nação sem entendimento corre sem freio para um precipício moral e espiritual. E que indícios o profeta vê dessa situação de falta de discernimento no meio do povo? E os indícios são simples e são bem objetivos. O profeta diz, ora, eles estão pedindo conselhos a ídolos de madeira. Eles perderam a noção das coisas. Eles acham que recebem respostas de um pedaço de pau. Ou de um galho, como dizem outras traduções. Então, esse povo perdeu o discernimento, perdeu a compreensão da realidade. O profeta diz mais, eles se alegram em oferecer ofertas e oferendas aos não-deuses, aqueles que não são deuses. Esse povo perdeu o sentido, perdeu o discernimento, a compreensão das coisas. E quais são as consequências que o profeta Oséias identifica quando o povo chega a essa situação, quando uma nação chega a essa situação? O profeta avisa que nessa situação, o que acontece é um declínio moral generalizado, moral e espiritual, inclusive a banalização do sexo. Acontece rapidamente. Oséias, na verdade, descreve um cenário de completo declínio moral e espiritual generalizado. Essa era a condição dos israelitas naquele momento, meus irmãos. A Bíblia não põe panos quentes nessas questões. Não é porque é o povo de Deus que Deus não vai dizer o que é que está acontecendo. É importante a gente entender isso. O Senhor não passa pano em nada. O Senhor revela tudo, mostra tudo. Mas ele não faz isso para destruir, ele faz isso para construir. Essa é a grande diferença. Porque há muitas pessoas que querem expor os pecados dos outros para destruir, né? Mas quando o Senhor expõe a ferida, não é para destruir, é para tratar, é para cuidar, é para restaurar. O profeta diz que eles estavam embriagados de vinho e de sexo, dois elementos que faziam parte do culto a Baal. E que eles não conseguiam mais discernir as armadilhas da idolatria que estavam colocadas diante dele. Isso é, eles foram arrastados pela idolatria, pela falta de entendimento.
porque estavam, na verdade, encharcados de vinho e de sexo, que fazia parte do culto a Baal. Esqueceram-se de Deus. No meio desse terrível cenário, há uma pérola preciosa que eu quero compartilhar com vocês. Veja só, embora a cultura até o momento do profeta Oséias, na verdade até os nossos dias, mas lá no passado era muito mais forte, a cultura fosse permissiva com o adultério dos homens, né? Ainda hoje é, mas no passado era muito mais, e ao mesmo tempo que era permissiva com o adultério dos homens, era rígida quando o caso era com as mulheres. Jesus mesmo enfrentou essa situação, né? Quando aquela mulher adúltera foi colocada diante dele, levada por vários homens. Embora houvesse essa cultura, né, de permissividade do adultério dos homens e de não aceitação do adultério das mulheres, Oséias, nesse texto, questiona a sede de punição para as mulheres daqueles homens que eram mais adúlteros do que elas. Porque eles, na verdade, se deitavam com as prostitutas de rua e com as prostitutas cultuais nos cultos a Baal. Oséias denuncia que o moralismo daqueles homens era uma farsa. E que eles não tinham nada, nenhuma credibilidade para questionar o que as suas filhas e as suas noras estavam fazendo, porque eles faziam muito pior do que aquilo. O moralismo era uma farsa. Eles estavam tentando separar coisas que não se separam. E por isso Oséias não deixa passar em branco isso. Muito impressionante. Veja só, para o profeta, está tudo junto. Tudo está relacionado ao projeto de Deus para a vida. É assim. Para o profeta, vida privada e vida pública estão ligadas. São uma coisa só. É preciso haver integridade entre essas coisas. Você tem que ser o mesmo num canto e no outro. Seja a vida pública ou seja a vida privada. Não dá para você separar e ser pessoas diferentes nessas instâncias. Para o profeta, a vida religiosa e a vida secular estão conectadas. São a mesma coisa. Precisam ser vividas com a mesma integridade. Para o profeta, religiosidade e sexualidade estão ligadas. É preciso haver integridade tanto numa coisa quanto na outra. Para o profeta, trabalho e família estão conectados. E por que essas coisas estão conectadas? E por que isso é uma coisa só? É porque, embora, meus irmãos, meus amigos, a gente exerça vários papéis, nós somos individualmente a mesma pessoa, uma só pessoa. E por isso, todas essas coisas têm a ver com o nosso modo de viver a vida. E nós somos chamados a viver em verdade e em amor e com conhecimento de Deus. Essas orientações que o Senhor nos deixou, o Senhor que é o Criador da vida, elas visam exatamente a nossa integridade, a integridade de quem nós somos. Isso faz bem para a alma, para o coração, para a vida, para os relacionamentos, para o mundo todo. Por isso o profeta não admite que haja separação e denuncia o falso moralismo daqueles homens. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Se eventualmente, ou quando acontecer, de você se dar conta de que você tem vivido uma vida despedaçada, isso é, que você tem feito diferença de ambiente e de circunstância, que para você o bem ou o mal variam conforme o local e ou a circunstância que você estiver. Que para você o que é bom ou ruim depende de com quem você está convivendo. Se você perceber que isso está acontecendo com você, de que não faz diferença para você, se você é moralista num canto,
ou se você é devasso no outro, este é um sinal, meu amigo, meu irmão, de que você está seguindo rumo à sua destruição moral e espiritual. Por isso, por Cristo, eu lhe peço que você pare agora mesmo e dê meia volta. Não importa se você é religioso ou não, não importa. Não importa se você assiste cultos, missas, se você se considera um ateu. Não, procure ajuda agora. O Senhor, Criador dos céus e da terra, o ama e deseja guiá-lo a um lugar em que a vida faça sentido, a um lugar de integridade, de inteireza. Ele quer que você encontre significado nobre e elevado para a sua existência. Dê meia volta agora e busque ao Senhor. Ele há de lhe ajudar. Ele há de lhe socorrer. Ele vai abrir os braços para você e há de dar forças para que você consiga encontrar o lugar de integridade que vai fazer tanto bem à sua alma. Bom, há ainda um texto que eu quero compartilhar com vocês. Acho que está na sequência, é um pouco mais à frente, na verdade, é o capítulo 5 de Oséias. E os versos são os versos 1 e 2. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Ok? Oséias 5, 1 e 2. Ouvi isto, ó sacerdotes. Escutai, escutai, ó casa de Israel. E dai ouvidos, ó casa do rei. Porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Qual a acusação que o profeta levanta agora contra os israelitas? Bom, não é muito difícil de perceber, mas talvez você tenha que juntar aí a casa do rei, né? A casa do rei, na verdade, é a elite política de Israel. Então, o que o profeta está dizendo é que religião e política se associaram e armaram uma cilada para o povo. Essa é a denúncia de Oséias contra os sacerdotes e a casa do rei, a elite política de Israel. Que indícios Oséias identifica dessa aliança entre religião e política, resultando numa cilada para o povo? Oséias diz que o pecado foi normalizado. Isso é, foi tornado normal. E que o povo se sentiu tão à vontade, porque o pecado se tornou normal, que o povo, a elite política e os sacerdotes, todos eles se aprofundaram nesse pecado. Foram fundo nele. Que consequências? Deus avisa para eles que eles terão que prestar contas de tudo que eles fizeram. Ele pedirá conta de todos os envolvidos. É o que diz o texto. Vejam, meus amados irmãos, não é de hoje que políticos e religiosos se juntam para realizar algo em comum. Isso não é uma novidade, né? Não é de hoje também que essa ligação quase sempre, produz desastres na vida do povo e dos governos. Oséias denuncia a elite política de Israel juntamente com os sacerdotes e acusa a ambos, aos dois grupos, de prepararem uma armadilha para o povo. Isso acontece, meus irmãos, quando religiosos e políticos validam como aceitável e até desejável um determinado modo de agir ou de pensar, simplesmente porque aquele modo de agir ou de pensar vai ser útil para os fins deles. Veja aqui um detalhe interessante. Mispa e Tabor eram lugares respeitáveis, de onde se imaginaria
que o povo fosse conduzido para Deus. Mas foi exatamente nesses lugares respeitáveis que a cilada foi armada. E o povo foi convencido de que era suficiente oferecer os sacrifícios da lei. Eles disseram: o que pede Deus de você? Pede os sacrifícios. Você pecou, faz o sacrifício. Leva lá o animal, sacrifica o animal, está tudo resolvido, o pecado está perdoado. Eles foram convencidos de que Deus queria o ritual apenas. E aquilo ali era ótimo, tanto para a elite política, porque eles faziam o que queriam, não eram mais acusados de seus próprios pecados, como para os sacerdotes que se beneficiavam com os muitos sacrifícios feitos e tinham o benefício de serem aprovados e aceitos pela elite política. Um ajudava o outro e o povo pagava o preço por causa da vida espiritual jogada na sarjeta. Veja só, eu não estou dizendo que é sempre ruim que políticos e religiosos trabalhem juntos. Não é isso. Mas sempre que isso acontecer, você precisa saber a quem realmente interessa aquilo que eles estão recomendando. É isso que Osés está dizendo. Abre o olho. Abre o olho, presta atenção. Foi armada uma armadilha. Você vai cair nela? Presta atenção. A história antiga e recente, meus amados, não tem bons exemplos dessa aliança entre religiosos e políticos. Não tem. E quando Oséias cita Mispa e Tabor, ele deixa claro que quanto mais respeitáveis forem os lugares e quanto mais respeitáveis forem as cerimônias nas quais políticos e religiosos entram em acordo, menos razão nós temos para ficar encantados com essas coisas e mais motivos nós temos para ficar alertas. É isso que Oséias está nos dizendo. Veja só. E aqui, com tremor e temor, eu quero falar a você que está nos ouvindo agora e nos vendo, e que é uma autoridade política ou religiosa. Primeiro eu quero dizer que eu oro ao Senhor para que você possa cumprir fielmente as responsabilidades que lhes foram dadas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a realizar aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, com sabedoria, com inteligência e pensando no bem do povo e das pessoas. No entanto, eu acho que você precisa compreender, como diz o profeta Oséias, que é certo que antes dos seus eleitores ou dos seus fiéis, o Senhor mesmo lhe pedirá conta da maneira como você tem usado o poder que lhe foi dado. Por isso, converse com o Senhor a respeito de como você tem usado o poder que está nas suas mãos. Há um texto final que eu quero concluir com ele. Ainda no capítulo 5 de Oséias, do verso 15 do capítulo 5 até o verso 6 do capítulo 6. Eu vou ler esse texto na Nova Versão Transformadora. Então você pode acompanhar. Oséias 5:15, a partir do 15 até o verso 6 do capítulo 6. É o Senhor quem está falando. Por que eu quero terminar com esse trecho? Porque esse trecho fala a respeito dos anseios de Deus em relação ao povo de Israel. Ele fala daquilo que palpita no coração de Deus. Fala das coisas que motivam esses discursos duros do Senhor. Falam por que o Senhor não fica calado diante do pecado que assola a humanidade. Por que Deus não deixa correr solto? Há algo no coração de Deus, que pulsa no coração de Deus, que não deixa que ele nos libere rumo à destruição. Vamos ler esse texto e entender um pouco mais daquilo que pulsa no coração de Deus. O Senhor fala assim: então,
retornarei ao meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ah, que texto lindo, meus irmãos. Agora não há mais acusações. Não há mais acusações. Nesse pequeno texto, o profeta nos abre uma janela diretamente ao coração de Deus. O que o Senhor deseja, acusando os israelitas? Qual o seu propósito ao punir o pecado de Israel? Por que ele é tão firme e contundente quando denuncia os erros cometidos pelo povo, pelos profetas, pelos reis, pelos políticos? O anseio do Senhor, meus irmãos, é por restauração de um relacionamento rompido, é por reconciliação da história de amor que ele deseja desenvolver conosco. É isso que pulsa o coração de Deus. E qual o primeiro passo para isso acontecer? O Senhor nos mostra. Ele diz que vai se recolher e esperar que o povo de Israel reconheça a sua culpa. Esse é o primeiro passo para restaurar o seu relacionamento com Deus. Admitir sua culpa. Não dá para começar de outro ponto. É aí que você precisa dar o seu primeiro passo. Não é fácil. Não é fácil admitir a culpa. Não é fácil admitir o pecado. Para muitas pessoas, isso é algo muito difícil de fazer e é razoável, porque elas se sentem inseguras sobre como vão ser tratadas se admitirem suas culpas. Nós sabemos como as pessoas agem. Nós sabemos como o mundo é. E aí nós vamos abrir o nosso coração, colocar de bandeja, reconhecendo as nossas culpas. O que vão fazer com a gente? Por isso é tão difícil admitir culpa. Por isso nós negamos o tempo todo. Faz todo sentido. Mas no relacionamento com Deus, isso é diferente e pode ser diferente, porque Deus anuncia de antemão o que ele vai fazer quando você confessar a sua culpa diante dele. O que Deus diz que vai fazer? Ele diz: eu vou sarar os despedaçados. Se você está despedaçado, em nome de Cristo, o Senhor não vai lhe despedaçar mais, ele vai sarar a sua vida. Ele vai fazer curativo nos feridos. É isso que Deus faz com quem confessa a sua culpa diante dele. Ele vai restaurar os relacionamentos. E porque Deus já diz de antemão o que ele vai fazer, nós podemos confiar nele e no seu amor. Você pode confiar na palavra do Senhor, naquilo que ele está dizendo agora. Sabe por quê? Porque não é a minha palavra, é a palavra dele. É a palavra do Criador do universo. Ele vai fazer assim, ele vai acolher você, curar você, fazer curativos na sua vida, restaurar o seu relacionamento com ele e lhe conceder vida abundante. Tudo aquilo que o Senhor estava fazendo ali na nação de Israel era para que houvesse restauração. Era por amor. Para que eles não corressem rumo ao precipício e se despedaçassem por completo. O finalzinho do texto que nós lemos, eu quero terminar com ele. É
como se fosse assim um brado de reconhecimento. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Meu amado amigo, meu irmão, nós conhecemos muito pouco a respeito de Deus. Como nós precisamos conhecer o Senhor, ser próximos dele, conhecer a sua natureza, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua soberania. Como nós precisamos conhecer o Senhor. E o profeta então faz um chamamento: busquemos conhecê-lo. Vamos fazer isso. Ele nos responderá. É segurança de que isso vai acontecer, tão certo como o dia amanhece e como chegam as chuvas da primavera. Texto poético falando a respeito desse amor maravilhoso do nosso Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero concluir aqui dizendo assim que não é fácil ouvir palavras duras como essas que nós ouvimos, não. É difícil. Mas quando nós entendemos que a intenção do Senhor é nos restaurar o relacionamento dele conosco e nos conceder a vida abundante que ele preparou para nós, então nós podemos nos entregar à correção do Senhor, que é muito melhor do que qualquer outra coisa na vida. Que ele nos ajude, nos socorra nesses dias difíceis e nos faça confiar, nos ajude a confiar irrestritamente no amor revelado através de Jesus Cristo. Que ele nos abençoe.